Então, uma palestra que eu preparei para o terceiro Faraday Kuiper, que houve no Rio de Janeiro, no ano de 2017. E até tive bastante, digamos, incentivo para preparar uma boa palestra, porque uma das pessoas que estava no primeiro banco assistindo minha palestra é o Peter Harrison, que é considerado hoje, né, Guilherme, talvez o maior historiador de fé e ciência no mundo. E eu orei para ele não estar lá, gente. Vou confessar. A palestra dele era depois da minha. Eu falei assim, Deus, manda o Peter Harrison depois de mim, por favor. Só que quando eu cheguei lá, ele já estava com um fonezinho de ouvido lá, ansioso para ouvir minha palestra. Bom, gente, então o tema é esse. Basicamente, eu vou falar essa noite, eu vou trazer aqui um pouquinho do itinerário, mas o que seria o cientificismo contemporâneo, quais desafios que ele coloca para a sociedade em geral e como que, por meio de uma, digamos, uma visão filosófica que inclua a realidade de Deus ou de uma ontologia cristã, a gente pode, de alguma forma, superar esses gargalos do cientificismo contemporâneo. Então, gente, o caminho que a gente vai percorrer é, primeiro, falar um pouquinho, né, desse contexto e quais seriam as bases do cientificismo, né, o que a gente chama cientificismo, quais seriam as características. Aí eu vou trazer a discussão um pouco para essa relação altamente complexa, que é entre o cientificismo e as ciências humanas, e como que hoje existe um embate, assim, quase um muro quase intransponível entre esses dois campos, né, das ciências humanas e do cientificismo contemporâneo. E eu vou colocar como que essa proposta do cientificismo, que é muito traduzida por esse termo consciência, como que ela, ao invés de possibilitar avanços para as humanas, ela gera, na verdade, entraves profundos para qualquer tipo de relação entre esses dois campos das ciências contemporâneas. E eu vou mostrar, então, como que esse dualismo gera problemas na prática, né? Coisas que a gente já vivenciou no Brasil e que hoje retornam, então, nesses dois polos dos extremos aí, porque o cientificismo acaba gerando também uma reação das humanidades. Então, vou colocar aqui essa ontologia, né? Ou uma proposta de uma ontologia que seja informada pela fé cristã, como contendo possibilidades de você trazer coerência nesses irredutíveis, esses vários aspectos da realidade. Isso vai ficar mais claro, gente, até essa terminologia, à medida que a gente caminhar. Bom, gente, vai ser uma palestra longa, eu espero que vocês tenham aí paciência, tá? Prometo não passar aí de 10 horas por aí, eu creio que já vai estar encerrando. Mas vamos lá. Bom, gente, para a gente entender esse contexto, é muito importante a gente voltar um pouco na história e lembrar que da virada do século XIX para o XX, existiu algo no contexto das ciências que foi a consolidação de uma narrativa, que é a narrativa de guerra entre ciência e religião. Tá? Então essa narrativa ela foi se consolidando por alguns seguidores de Charles Darwin, né? Você tem Aldous Huxley, outros... Aldous não, o Bulldog de Darwin, Julian Huxley, e outros historiadores da ciência que propuseram ou propagaram uma mensagem de que ciência e religião não teriam relação. Historicamente, elas teriam tido uma relação de conflito em termos históricos, e isso meio que foi consolidado no imaginário da comunidade científica, da comunidade acadêmica, e no início do século XX até meados do século XX. Então, gente, nós temos isso, gente, muito direcionado pelas ciências naturais, tá? A gente fala aqui de física, né? Os físicos, os matemáticos, os biólogos, né? Então, as ciências humanas também foram consideradas, digamos assim, ciências inferiores nessa narrativa de guerra entre ciência e religião. Só que o que acontece? Na virada do século, ou segunda metade do século XX, começa a existir no campo religioso e também no campo das ciências humanas vários tipos de reações que ameaçaram esse predomínio das ciências naturais. Tá? Então, gente, ciências humanas, ciências naturais aqui, teologia e religião e ciências naturais vai ser aqui o nosso campo de entendimento de todo essa narrativa. Então, gente, por exemplo, no campo cristão de viés mais fundamentalista, começou a surgir algumas instituições que se propunham como uma possível ciência da criação. Ou seja, cristãos que começaram a dialogar de uma forma bem, digamos, conflitiva com as ciências naturais, tentando defender a narrativa da criação de Gênesis no que a gente chama de uma dimensão de terra jovem, né, de que Deus teria criado o mundo há 7.000 anos atrás, 6.000 anos e assim por diante. Então, por exemplo, o instituto que surgiu é esse Instituto para Pesquisas da Criação,
E a partir desses institutos e essa nova articulação começou a haver muita pressão para que o establishment acadêmico e a educação também tivesse uma abertura para esse tipo de proposta, né, que é conhecido como criacionismo, tá? Ou seja, uma visão bem literalista de Gênesis, que tentou se articular numa linguagem científica para propor, digamos, uma posição de igualdade na educação com os achados aí das ciências geológicas, das ciências biológicas, e principalmente a teoria da evolução sendo aí talvez o centro desse conflito. Ora, gente, nas ciências humanas começaram a surgir projetos das ciências humanas que se propuseram a relativizar a autoridade das ciências naturais. Ou seja, ao invés do comportamento humano ser explicado por insights das ciências naturais, como biologia, física e assim por diante, começaram a surgir projetos como esse projeto que é chamado de... um projeto que foi inaugurado até na Noruega, né? O projeto Forte das Ciências Humanas, cuja proposta era qual? Era enquadrar as ciências naturais como um projeto humano, ou seja, teoria da evolução. Como que ela foi gerada? Olha, por seres humanos em contextos sociais específicos. Então, as ciências humanas passaram a se arvorar ou ser mais ousadas na explicação de como as ciências naturais são produzidas a partir de categorias das ciências humanas. Tá? Ou seja, no final das contas, o conhecimento científico das ciências naturais, matemática, física, biologia, ele é construído em contextos humanos, de relações humanas, e, portanto, ele é socialmente construído. Então, gente, percebam, né, aquele predomínio das ciências naturais, e todo o avanço das ciências naturais passou por um abalo por essas novas iniciativas. Né? Então, por exemplo, sociólogo que é conhecido, né, nesse tipo de proposta é o Bruno Latour. Então, qual que é o projeto e qual que foi a pretensão do Bruno Latour? De você explicar sociologicamente como as ciências naturais são produzidas na dinâmica do laboratório. Ou seja, gente, se você vê uma equação da física, se você vê alguma teoria nova da biologia, Bruno Latour diria o quê? Olha, isso aí não tem nada a ver com uma suposta realidade natural que os cientistas estão descobrindo. Essas teorias são construídas socialmente, existe toda uma dinâmica social específica de construção dessas teorias, e qual ciência, então, explicaria em última instância o conhecimento que vem das naturais? As ciências humanas. A sociologia explicaria a dinâmica da vida dos laboratórios e a dinâmica da vida social dos cientistas, e por isso você, a partir das ciências humanas, construiria teorias que explicariam os achados das ciências naturais. Então, gente, por exemplo, né, o Bruno Latour ele chega a questionar o conceito de natureza. Para ele, a natureza é um construto social, não existe tal coisa, e o que na verdade acontece é que as ciências naturais é um empreendimento demasiadamente humano. Né? Então percebam, gente, a autoridade das ciências naturais passou a ser ameaçada. Né? Esse é um ponto importante. Isso aqui a gente está falando de segunda metade do século XX. Esse projeto forte da sociologia também tinha essa intenção, ou seja, a sociologia explicar como que as ciências naturais é produzida e como que esse conhecimento, na verdade, ou em última instância, é uma produção social, e isso tiraria um pouco do peso de autoridade das ciências naturais, e isso passou a ameaçar de alguma forma esse predomínio das ciências naturais enquanto conhecimento autoritativo, né? Enquanto ciências humanas seria algo mais relativo, né? Como a gente vê nos memes hoje em dia, né, gente? Eu não esqueço de uma fotinha que tem uma sala cheia de gente com chinelo, descalço, né? Tinha umas 100 pessoas numa salinha e a frase diria assim: somente as ciências naturais podem salvar essa galera. Ou seja, as ciências humanas estão perdidas e somente economia, matemática, física que pode salvar essa turma. Então, gente, isso passa de piada, mas para também algum tipo de conflito que tem uma expressão social, né? Gente, outros institutos na área de pesquisas científicas com viés cristão, principalmente em contraposição à teoria da evolução de Darwin, começaram a surgir. E institutos com mais prestígio acadêmico do que um instituto fundamentalista como o ICR. Então, por exemplo, o Discovery Institute é um instituto de design inteligente que propõe que, por meio de um método, né, de uso de probabilidades e estatísticas, você pode inferir que nós temos um designer que está por trás de todas as coisas. Ou seja, que por meio da ciência você poderia inferir inteligência nas coisas e um ser inteligente que haveria originado essas coisas.
Então, gente, para manter o status científico, o pessoal do design inteligente até evita usar o nome Deus, né? Eles usam designer. Então, assim, há um designer. E é óbvio, né? Para quem sabe o projeto, sabe que eles estão, na verdade, inferindo ou, digamos assim, sugerindo a partir daí que esse designer seria o Deus que os cristãos creem. Então, gente, contemporaneamente, muita literatura tem surgido criticando a proposta cientificista, né? Então, por exemplo, essa coletânea de artigos aqui, Cientificismo, a nova ortodoxia, ou seja, são pensadores, cientistas da área das humanas que trazem uma coleção de artigos em crítica a essa proposta das ciências naturais de supostamente terem ou serem possuidores da verdade. Então, gente, nós temos o cenário para a reação cientificista. Ou seja, aquele tipo de proposta de que as ciências naturais ela produzia um conhecimento que era mais certo, era um conhecimento mais previsível, era um conhecimento mais científico do que das humanas, que não somente não depende da religião, mas estaria contra, né, as crenças religiosas. Então, gente, dentro das ciências naturais, ou nessa comunidade onde as ciências naturais ocorrem, começou a surgir um movimento bem mais agressivo de combate às ciências humanas e combate à religião. Então, gente, é nesse contexto que surge o cientificismo contemporâneo. Eu vou falar das características dele daqui a pouco. Então, gente, pessoas conhecidas aí, né? Os 4 cavaleiros, por exemplo, do Apocalipse, né? Que seriam os neo-ateístas, que seriam a linha de frente do cientificismo em termos de popularização dessa visão contra a religião. E não somente isso, gente. O novo ateísmo, ele também tem um viés muito forte de ser contra as ciências humanas. Ou seja, de questionar a plausibilidade científica das ciências humanas. Então a gente tem aqui, né, o Sam Harris, o Richard Dawkins, o Daniel Dennett e o Christopher Hitchens, que já morreu, né? Então, gente, a gente tem essa articulação aqui a partir da década de 80 e 90, né, esse pessoal começa a ter mais voz. A gente tem um fenômeno que é muito interessante do caso Sokal. Alguém já ouviu, gente, do Alan Sokal, o que ele fez? Ele é um físico e matemático da Universidade de Londres, e o que ele começou a perceber? Ele achou o seguinte: olha, esse pessoal das ciências humanas está querendo desconstruir a produção das ciências naturais, ou explicá-la somente de forma social, tá? Então, o que ele propôs? Ele falou assim, mas esse pessoal não tem critério científico suficiente. E ele, como um físico e matemático, gente, ele escreveu, fez uma pegadinha, né? O pessoal chama de hoax, né? Ele escreveu um artigo sem nenhum tipo de embasamento científico, ou um embuste científico, e ele conseguiu publicar esse artigo, gente, pasmem, na revista de ciências humanas mais prestigiada dos Estados Unidos, Social Text, cuja edição falava justamente sobre as guerras das ciências. Então, gente, se vocês ouvirem falar sobre a guerra das ciências, é justamente isso que eu estou descrevendo aqui nesse breve histórico. Gente, e o artigo dele foi aprovado. Né? E o título era mais ou menos assim: uma nova hermenêutica para desconstruir o conceito de gravidade, ou conceito gravitacional quântico. Então, gente, viagem, né? O que ele propunha era o seguinte, que a gravidade quântica é um construto social que não existiria de fato. Só que, gente, ele fez uma pegadinha, né? Você lembra aquele jovem que na prova do Enem, no meio da prova, ele pôs uma receita de miojo? Só para comprovar que as correções do Enem eram falhas, né? E realmente ele ganhou boa nota. Ou seja, ele queria provar o seguinte: olha, ninguém realmente vê muito isso aqui, não tem rigor aqui. E o artigo foi aprovado e foi publicado numa das revistas de ciências humanas mais respeitadas dos Estados Unidos. Ou seja, gente, virou guerra, né? Virou guerra. E vice-versa, né? Teve uma pessoa que criou um artigo também todo formulado em computador e conseguiu publicar numa revista científica das ciências naturais muito respeitada. O cara era de humanas. Então, gente, virou guerra o negócio. Mas o que é interessante a gente perceber aqui é que houve um recrudescimento dessa comunidade que está por trás, principalmente de produções na área de ciências naturais, para combater a legitimidade das ciências humanas e também, gente, junto com isso, a legitimidade de qualquer discurso religioso. Tá? A religião entra aí no bojo desse tipo de guerra religiosa. Então, gente, por exemplo, Daniel Dennett tem esse livro aí, né? Breaking the Spell, Religion as Natural Phenomenon, ou seja, quebrando o feitiço, religião enquanto um fenômeno natural. Ou seja, como que você explica a religião?
por meio da biologia. Tá? A biologia, a evolução, todos os mecanismos biológicos explicam por que nós precisaríamos de religião. E isso ele interpreta isso como uma quebra de um feitiço. Né? Então, gente, essa visão mais agressiva do cientificismo contra as humanas e a religião é algo que a gente tem visto aí. Né? E isso é o contexto desse cientificismo. Então, por exemplo, Edward Wilson é considerado um dos maiores biólogos vivos, ele é o pai da sociobiologia. Então, qual que seria a proposta? Eu vou voltar um pouco. De que a sociologia teria que ser fundada não nos seus métodos próprios, não na análise das humanas, mas fundada nos insights da biologia. Ou seja, você explicaria comportamentos humanos por meio dos insights das ciências biológicas. Ou seja, ciências humanas vale pouco nessa história, porque tudo é explicado por camadas, digamos, mais básicas da realidade, tá? Ou biológicas, ou físicas e puramente materiais, tá? Então, esse é o contexto aí que a gente tem desse cientificismo contemporâneo. Então, gente, para entender melhor o cientificismo contemporâneo, eu vou colocar aqui alguns tipos de marcas onde a gente identifica o cientificismo. Rodolfo, isso aí é algo só dos Estados Unidos? De forma alguma. Qualquer universidade brasileira, em alguma medida, vai estar inclusa nesse tipo de guerra das ciências, nesse tipo de discurso, tá? De delimitação, demarcação de territórios. E no final das contas, gente, é também uma disputa de poder. Tá? Não estou falando isso como sociólogo, não. Mas tem muita disputa de poder também por trás desse tipo de discussão. Então, gente, 3 marcas básicas aqui do cientificismo é essa necessidade de expandir o método das ciências naturais para as outras ciências, tá? E para explicar a religião também. Um tipo de deferência exagerada, né? Ou seja, você trata a ciência como se fosse assim, algo sagrado, né? Elevado, puro, perfeito, que é um tipo de diagnóstico da presença do cientificismo, e dessa necessidade de controle epistêmico. Ou seja, tudo que foge ao método científico passa a ser considerado algo a ser evitado. Ou seja, se a ciência não explica, não é conhecimento. Né? E se não é conhecimento, a gente deveria abandonar tudo isso. Então, gente, o Michael Stenmark é um filósofo da ciência, e eu creio, ele é cristão, tá? Ele tem escrito muito sobre filosofia e religião da Universidade de Uppsala, na Suécia, e ele tem aí uma característica, uma descrição básica sobre o cientificismo. Veja bem, o que caracteriza os expansionistas científicos, que seria o cientificista, é que eles têm uma grande confiança tanto na ciência quanto sobre o que pode ser alcançado em nome da ciência. Eles defendem que os limites da ciência podem e devem ser expandidos de tal forma que algo que não era entendido por ciência pode agora ser parte da ciência. Então, por exemplo, gente, religião, né? Termos clássicos, a religião sempre teve um domínio, digamos que ou dialogava com a ciência, ou tinha conflitos, né? Ou tinha algum tipo de integração. O que os cientificistas hoje propõem? Que a religião é um fenômeno completamente redutível ou explicável em termos científicos. Então, a gente lembra o livro do Daniel Dennett? Breaking the Spell, né? Quebrando o feitiço. O fenômeno religioso no final das contas, tá? Essa palavrinha, gente, ou esse termo, no final das contas, é básico, tá? No final das contas, tudo é redutível àquilo que as ciências naturais conseguem explicar. Tá? Ou a metodologia naturalista, que seria a base aí das ciências naturais. Em algumas versões, o expansionismo científico, ou o cientificismo, tenta até mesmo oferecer um substitutivo para as religiões tradicionais. Então, gente, olha que loucura. Não é só tentar explicar o fenômeno. É a crença também de que a ciência pode oferecer aquilo que a religião sempre ofereceu. Ou seja, aquelas necessidades que a religião supre seriam supridas no futuro por meio da ciência. Tá? Algo que cientistas clássicos nunca chegaram a esse ponto, né, de colocar a ciência como produzindo significado, sentido para a vida, valores e outras coisas. Mas não, o cientificismo ele chega ao ponto de crer que isso é possível. Né? E assim, a própria ciência se torna uma religião ou uma visão de mundo. Então aqui o Stenmark, né, já está fazendo aqui
tecendo um tipo de crítica falando que a ciência, quando ela assume essa postura expansionista, gente, já não é mais ciência. Tá? Aquilo ali é filosofia, é religião, é visão de mundo, é outra coisa. Né? Gente, uma outra descrição da Susan Haack, é uma filósofa da ciência, gente, muito interessante. Ela é muito crítica do cientificismo e também crítica, simultaneamente, de uma ciência sem rigor, né? Que ela chama também de uma ciência aí, inocente. Né? E ela é de uma linha mais pragmática, mas ela descreve aqui, muito interessante, inclusive esse livro dela está disponível na internet, 6 sinais de cientificismo. Mas eu fiz aqui uma parte onde está um resuminho desses sinais. Então, gente, veja bem, qual seria, para Susan Haack, as marcas de que o cientificismo está presente. Tá? A gente vai identificar, quem já tem interesse por ciência, ou já passou por um ambiente universitário, vai saber, ou vai se identificar com algumas dessas marcas que a Susan Haack descreve. Então vamos lá. Primeira, usar as palavras ciência, científico, cientificamente, cientista, etc., honorificamente, como elogio epistêmico. Então, sabe quando a pessoa fala o seguinte? Você está no meio do argumento e fala assim, não, mas a ciência? Tipo assim, mas a ciência já provou, como se fosse, então agora fechou a questão. Né? Ou seja, quando a palavra ciência, cientistas são usados com esse tom honorífico, né, você já vê uma marca aí, um sinal de cientificismo. Um outro ponto, adotar os maneirismos, adornos, terminologia técnica das ciências, independentemente de sua real utilidade. Gente, parêntese, quando a gente menciona ciência no contexto do cientificismo, seria ciências no sentido natural, tá? Ciências naturais, física, biologia, né? Ciências que têm essa capacidade de previsibilidade, né? De controle em contextos de laboratório, enfim. Apesar de algumas teorias da biologia não passam por isso. Mas seria o que a gente entende hoje por ciências naturais. Então, gente, adotar os maneirismos das ciências independente da sua real utilidade. Um amigo meu que é do direito, inclusive lá de Porto Alegre, acho que é o Gugu, né, que era lá de Pelotas, falou assim, Rodolfo, é impressionante, cara. Tem teses de direito que o cara usa lógica formal e equações assim, de página inteira, para formular teses sobre conceito de justiça. Isso é o maneirismo cientificista. Ou seja, se você der um embasamento de lógica formal que é, digamos, representado por uma equação matemática, é como se agora sim, essa tese de direito, ela é a tese. Por quê? Porque tem matemática no meio, tem ciências naturais, né? Isso aqui, ninguém pode ir contra isso aqui. Só que no final das contas, a gente sabe que muitas vezes, né, como a própria Susan Haack fala, não tem utilidade nenhuma no negócio. O cara só quer expressar em forma matemática aquilo que ele poderia falar em outra linguagem típica do direito. Então, outro ponto, uma preocupação com a demarcação, isso é, em desenhar uma linha nítida entre ciência genuína e impostores pseudocientíficos. Então, gente, a Susan Haack ela tem um pouco de preguiça com toda a obsessão da filosofia da ciência de tentar achar assim, não, agora a gente encontrou a demarcação final. Ou seja, isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência. Então, gente, tem Karl Popper, né, todos os métodos aí de falseamento, né? Gente, o positivismo é o grande empreendimento de tentar demarcar a ciência, né? Que hoje está sendo assim, grandemente abandonado, né? Mas o positivismo tinha essa coisa, olha, qualquer afirmação que não for analítico-sintética, isso não é ciência e não é crença verdadeira. Ou seja, só a ciência produz crenças verdadeiras e conhecimento e assim por diante. Então, continuando, gente. Uma preocupação, ponto 4, correspondente com a identificação do método científico, que se presume explicar como as ciências foram tão bem sucedidas. Ou seja, aquela narrativa, né? Olha, a gente alcançou tais avanços em tais áreas porque o método foi bem utilizado, essa obsessão com o método. Um quinto ponto, procurar nas ciências por respostas a perguntas que estão além de seu escopo. Então, gente, essa obsessão das ciências naturais de tentar explicar comportamento moral, ética, a própria fé, né? Ou a própria religião, em todos os sentidos da religião, a partir, né, da base para cima, nesse sentido, seria um sinal de cientificismo. E o sexto ponto, negar ou denegrir a legitimidade ou o valor de outros tipos de investigação além da científica, ou o valor das atividades humanas, outras além da investigação, como a poesia, a arte, etc. Então, já Susan Haack fala, por exemplo, que em muitos contextos a sabedoria local das comunidades é completamente ignorada porque supostamente o conhecimento científico seria um conhecimento superior. Né?
Gente, ela não está negando aqui o valor das ciências e, de fato, vários progressos que a ciência trouxe em termos de conhecer o nosso mundo, desenvolver técnicas. O que ela fala é que você tomar isso como valor prima facie, né? Ou seja, um a priori, que porque a ciência é superior a tudo, e aí você já tem a presença do que a gente chama de cientificismo. Olha, gente, não são somente os detratores do cientificismo, né, aqueles que acusam a presença do cientificismo, que indicam esse tipo de postura do cientificismo. Os próprios cientificistas têm se tornado ousados ao ponto de confessar esses elementos que a gente viu até agora. Então, gente, por exemplo, tá? O Alex Rosenberg é um filósofo, se eu não me engano, da Universidade Duke University, e ele é um ateu e defende muito o cientificismo, né? E o cientificismo enquanto uma proposta de progresso social e assim por diante. E ele dando aqui uma entrevista, né, para Talking Philosophy, ele diz isso sobre o livro dele, tá, gente? É o Guia Ateísta à Realidade. Desfrutando da Vida Sem Ilusões, Alex Rosenberg. Então, olha só, gente, o que ele confessa? Eu argumento no livro The Atheist Guide to Reality que toda ciência da qual precisamos para responder às questões persistentes que mantêm grande parte das pessoas reflexivas acordadas à noite é a rejeição física de causas finais. Ou seja, se você negar que tudo tem causalidades finais ou uma teleologia, isso já é suficiente para a gente parar de preocupar sobre Deus, sobre vida após a morte, aquelas coisas que nos deixam acordados. Ou seja, todas essas preocupações seriam ilusões que o método científico dispersaria. Ele continua. Rejeição física de causas finais, enteléquias, né, que tem a ver com teleologia e designs anteriores da natureza, juntamente com a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, abandonar tudo isso aqui e somar isso, a segunda lei da termodinâmica, é suficiente para você resolver todas as questões da sua vida. Está dizendo isso, tá? Todas as questões que são importantes para você te manter acordados à noite. Essas duas são suficientes para dar-nos a seleção natural, tá? Ou seja, sem causalidade ou sem nenhum tipo de propósito, né, finalidade, tudo é aleatório. E a ideia da segunda lei da termodinâmica seria suficiente para darmos a seleção natural e, juntamente com aquelas, essa, né, seleção natural, é suficiente para resolver todos os outros problemas que grande parte das pessoas tem sobre a realidade. Quais seriam esses? O sentido da vida, a natureza da mente, o livre-arbítrio, ética e a trajetória da existência humana. Ou seja, gente, o que ele está dizendo, né, trocando em miúdos, a biologia e a seleção natural, que é um composto, né, da teoria da evolução de Darwin, são suficientes para responder todas as questões que a religião tem tentado responder há milhares de anos. Ou que as ciências humanas também têm se preocupado. Né, se o homem é livre ou não, né, se existe algum tipo de propósito, se a humanidade caminha para algum sentido. Ou seja, cientificismo, gente, na alta. Né? Cientificismo na alta. Peter Atkins, também um biólogo respeitado, se eu não me engano, professor de Oxford, tá? Ele tem esse livro On Being, né, sobre o ser, a exploração do cientista das grandes questões da existência. Olha o que ele fala, gente, que interessante. A minha própria fé, olha só, ele confessa que ele é um cientificista, assim, crente. A minha própria fé, a minha fé cientificista, é que não há nada que o método científico não possa iluminar e elucidar. Ou seja, o método científico explica todas as coisas em todos os níveis. Não existe limites para o método científico. Minha fé respeita a habilidade poderosa da inteligência humana coletiva, a qual inicialmente tateou pelo entendimento por meio dos mitos, mas agora oferece-nos a capacidade de compreender e, de forma otimista, dado o devido tempo e a cooperação entre os cérebros, o fará sem limites. Ou seja, se a ciência seguir seu curso e se toda a humanidade for incluída neste processo, todas as grandes questões que a gente sempre teve vão ser solucionadas pelo quê? Pela ciência. Então, gente, é isso que a gente quer dizer por expansionismo, é isso que a gente quer dizer por deferência exagerada, né? Um tipo de honra exagerada à ciência, e é isso que a gente quer dizer por essa obsessão pelo método. Né? Ou seja, a ciência seria suficiente para resolver todas as questões fundamentais da vida humana. Ora, gente, traduzindo aí isso que a gente viu, né?
quais seriam os princípios gerais do cientificismo? O primeiro aí, que a gente viu e daquilo que é corrente. Existe uma propensão, uma confiança exagerada nos poderes da ciência para a resolução de questões humanas. Então, gente, desde solução, por exemplo, para as questões existenciais, né? Questionamento sobre o sentido da vida, a ciência resolveria, até questões mais práticas, como, por exemplo, a superação da morte. Então, muitos cientistas creem piamente que a ciência vai chegar ao ponto de promover vida, digamos, perene, né? Então, assim, nossos corpos vão poder ser ressuscitados de alguma forma, né? Tem muita gente que hoje a gente paga para manter a cabeça, né, de familiares que morreram, ou alguém que morreu deixa um dinheiro reservado para congelar sob certas condições, crendo que com o avanço científico e tecnológico ele vai ser revivido algum tempo no futuro. Então, esses são os tipos de crenças cientificistas, né, que existem. Olha, um outro ponto do cientificismo é um impulso expansionista, né, do método como capaz de explicar fenômenos de domínios externos às ciências tradicionalmente naturais. Então, por exemplo, comportamento social você explicaria completamente por teorias das ciências naturais. Então, por exemplo, olha, por que existe guerras? Olha, você explica guerras pelo comportamento, né, que a biologia fornece o insight enfim, a forma que o ser humano se organiza, as relações entre grupos e competição por recursos. Ou seja, gente, tudo teria resposta a partir das ciências naturais, né? Sociedade, ética, religião. Então, assim, por que algumas pessoas fazem o bem? Olha, você explica isso por ciência natural. Ou seja, o método ciências naturais é suficiente. Tá? Gente, eu não estou dizendo aqui que as ciências naturais não podem oferecer insights sobre essas coisas, tá? Mas o que o cientificismo acredita é que os insights das ciências naturais, somente eles podem explicar essas coisas. Tá? Ou seja, você não precisa de nenhuma reflexão ética, reflexão sociológica, filosofia, você não precisa de religião, principalmente. Né? Há uma recusa muito grande da religião nos ambientes cientificistas e assim por diante. Existe também uma tendência de entendimento do escopo da realidade e de domínio da ciência sobre uma base filosófica ou ontológica naturalista. O que isso quer dizer? O cientificismo, gente, parte de um pressuposto. Não há nada além da matéria. Tá? Não há nada além da matéria. Isso é uma forma, talvez, resumida de definir o naturalismo. Mas o naturalismo não é só materialista. Tá? Ele acredita que a matéria pode se complexificar a pontos de desenvolver o ser humano, por exemplo. Alguns naturalistas chegam até a acreditar que existe mente. Ou seja, nós evoluímos por um processo material, chegamos à complexidade hoje do corpo humano e essa complexidade faz gerar um epifenômeno, ou seja, o que a gente chama de mente é um fenômeno que emerge da complexidade da matéria dos nossos cérebros. Tá? Ou seja, existem até mesmo cristãos, gente, que são hoje materialistas, não sei se vocês sabem disso, que creem isso, né? Que o que a gente chama de alma teria surgido por todo o processo evolutivo e que a alma teria emergido a partir da estrutura do cérebro. Seria um cristianismo materialista. Mas o cientificismo, via de regra, ou reduz a mente somente um epifenômeno material, ou nega a realidade desse epifenômeno. Daniel Dennett, por exemplo, ele acha o conceito de epifenômeno absurdo. Tá? Ou seja, que nós temos realmente reações químicas e a ilusão de que a gente tem uma mente. Mas não existe mente, não existe eu, nós somos seres materiais, morreu, acabou. Valores são totalmente relativos. O que existe no fundo, são explicações biológicas e físicas do nosso comportamento. Tá? Então, gente, sigam aí. Eu disse que seria um pouco abstrato e é realmente um tema que a gente tem que compreender nesses termos. Ora, gente, um outro problema fundamental que o cientificismo gera hoje, e principalmente para quem é das áreas humanas, percebe isso de forma muito clara, é que a ousadia do cientificismo hoje ameaça, digamos, as ciências humanas e os métodos apropriados ou próprios das ciências humanas em vários tipos de contextos. Ou seja, há um programa em voga hoje, e muito agressivo, cientificista, de tentar deslegitimar as ciências humanas como ciências que produzem algum conhecimento válido. Tá? Ou seja, as ciências humanas deveriam, no final das contas, desaparecer, segundo os cientificistas. Então, gente, um debate emblemático, quem tiver interesse nesse tema, né, pode depois procurar na internet,
surgiu nesse jornal, né, New Republic. E o cara que iniciou essa discussão, gente, tem várias edições, tá? Acho que são mais de 6 réplicas, assim, tréplicas, mas começou pelo Steven Pinker, tá? Ele é um psicólogo, mas que trabalha muito com a psicologia fundada na neurociência da Universidade de Harvard. Gente, teve um artigo esses dias, ele se envolveu numa polêmica nos Estados Unidos, que ele deu a entender que a alt-right, né, que é essa extrema-direita norte-americana, surgiu de uma reação ao politicamente correto. E os caras caíram assim, matando no Steven Pinker, falando que ele estava fortalecendo o fascismo. Né? Mas qual que é o argumento dele? Um argumento cientificista. Ele fala assim, olha, gente, existem várias coisas que a ciência comprova que esse pessoal do politicamente correto não quer aceitar. Então, por exemplo, ele falou da diferença da estrutura biológica de homem e mulher. E como que essa estrutura diferente vai levar a preferências distintas em termos culturais. Ele fala assim, olha, gente, a ciência já comprova isso. Então, o sujeito vir falar que homem e mulher são iguais e que isso é somente uma construção social, essas diferenças, isso não é ciência, isso não tem nada a ver com realidade. Ou seja, ele está querendo dizer com isso que o politicamente correto está alienando parcelas da sociedade de algo que é hoje tido como lugar comum nas ciências naturais. Tá? Mas eu só dei esse exemplo para falar que esse cara é importante nesses debates e está aí no núcleo aí de várias discussões. Né? Gente, o artigo dele é A Ciência Não É Sua Inimiga. Digamos assim, uma proposta, né? To neglected novelists, embedded professors, and tenuless historians. Ou seja, ele faz uma proposta do cientificismo para historiadores, pessoal da literatura, para considerar como que as ciências naturais podem auxiliá-los a enxergar melhor o mundo. E aí, gente, você tem a reação do pessoal das humanas, principalmente na pessoa do Leon Wieseltier, que eles chamam de crimes contra as humanidades. Então, a gente não é crime contra a humanidade. O cientificismo é um crime contra as humanidades. Né? Ele fala, olha, agora a ciência quer invadir as artes liberais. Não deixem que isso aconteça. Gente, isso é guerra. Tá? É a chamada guerra das ciências. Ciências naturais de um lado, ciências humanas de outro. Religião está ali no meio daquela confusão, né? Mais junto ali das ciências humanas, né? O pessoal da filosofia, muitos cristãos na área da filosofia unem forças com o pessoal das humanas, mas está aí, né? Inclusive a DC2 é uma tentativa de trazer conciliação nessa bagunça aí. Então, gente, por exemplo, olha umas frases do Steven Pinker, que interessante. Uma consciência, ou seja, essa conciliação das humanas com as ciências naturais, a partir das ciências naturais, né, de baixo para cima, consciências oferece às humanidades múltiplas possibilidades para a inovação e o entendimento. Arte, cultura, sociedade são produtos de cérebros humanos. Então, aquele puxando a coisa tudo para a dimensão material do cérebro. Né? Elas se originam em nossas faculdades de percepção, pensamento e emoção e culminam e se espalham por meio de dinâmicas epidemiológicas. Foi colocando que valores e cultura é como se fosse uma epidemia que surge dessa estrutura física que é o cérebro, pelas quais uma pessoa afeta a outra. Não seria interessante entender essas conexões? Ambos os lados ganhariam. Parece um convite promissor, né? É um diálogo. Gente, se você ler o artigo todo, você vai ver que não tem nada disso. O que ele vai falar, na verdade, é que as ciências humanas não têm autoridade nenhuma para falar das coisas que eles falam. Filosofia devia ser abandonada, sociologia hoje seria algo extremamente ultrapassado, e assim por diante. E aí, gente, a gente tem a resposta do Wieseltier, que é um erudito da área de literatura. Né? Fala, olha, os encontros são importantes, mas nós devemos ser estritos sobre o que é e o que não é iluminado por eles. Ele está evitando esse encontro com Steven Pinker. Né? Quando Pinker entusiasticamente fala sobre o entendimento sintético dos negócios humanos, eu permaneço imóvel. Ou seja, ele sabe que terá de síntese, que na verdade é uma colonização das ciências naturais em relação às humanas. Eu não vejo necessidade de tal síntese, na medida em que ela omita ou desmanche distinções significativas, ou almeja aspirações totalitárias. Ou seja, ele desconfia que realmente há um totalitarismo das ciências naturais. Campos unificados podem engajar cientistas, mas eles desengajam os humanistas. Ou seja, o humanista tem horror de discussão
sobre como a biologia explica a literatura, por exemplo, ou como a neurociência explica a arte, enfim, todos esses campos, né, de expansionismo cientificista. Levou bastante tempo para se estabelecer a humildade epistemológica, a largueza plural de mente que essas fronteiras representam. E nenhuma revolução em qualquer ciência tem o poder de repeli-las. Então, gente, o Leon Wieseltier está dizendo o seguinte: esse encontro não vai acontecer. Por quê? Porque as divisões entre naturais e humanas levaram muito tempo para serem bem estabelecidas, e hoje essa turma fala de síntese, né? Mas na verdade eles querem colonizar. Porque eles não estão dispostos a reconhecer que o método das humanas tem algum tipo de autoridade cognitiva. Então, gente, é esse tipo de guerra que hoje está ocorrendo a partir do cientificismo, né? E a proposta cientificista, gente, e a resposta das humanas tem sido de você endurecer essa fronteira entre os dois a tal ponto que hoje uma conciliação possível cada dia mais distante, tá? Ora, gente, isso afeta o cristão? É óbvio que afeta, né? Porque, de fato, né, o cristão que hoje engaja-se nas ciências naturais, e se ele percebe o cientificismo dominando as ciências naturais, ele vai perceber, no final das contas, que a própria religião vai ser desconstruída, se o cientificismo for realmente atuante, né? E alguém das ciências humanas que for um cristão, e também, gente, não se abrir para os insights que as ciências naturais trazem, é um cristão que está muito passível a cair em vários tipos de ideologias, tá? Porque eu vou mostrar que as ciências humanas tentar se descolar das ciências naturais é um campo muito fértil para a multiplicação de ideologias. Ou seja, você não tem nenhum diálogo com ciências hard, você considera que, por exemplo, o corpo não afeta em nada a cultura, como é o caso da ideologia de gênero, e outras ideologias aí que também surgiram somente dessas humanas, sem nenhum tipo de amarra com as ciências naturais. Então, gente, a proposta aí das ciências naturais, de consciência, a pergunta que se faz, seria uma síntese entre ciências naturais e humanas ou uma colonização naturalista das ciências humanas? Gente, o que eu defendo aqui, e acho que todo o discurso e toda a proposta demonstra, é que, de fato, essa proposta de consciência, que é o termo usado para falar dessa síntese, no final das contas esconde o quê? Uma tendência de colonização. É as ciências naturais querendo, de fato, engolir as ciências humanas, tá? E talvez o proponente mais conhecido, gente, tem esse livro em português, tá? Do Edward Wilson, de consciência, é a proposta talvez mais conhecida nesse campo, que é o fundador da sociobiologia, tá? Então, gente, o que essa proposta coloca? Bom, de forma resumida, o que a consciência realmente esconde é que os métodos típicos de interpretação de sentidos das humanidades são frágeis, ou seja, não existe um método forte de ciência nas humanidades. Então, as humanidades não seriam ciências, tá? Para o Edward Wilson e para outros cientificistas, porque não passariam por esse crivo do método científico. Gente, lembra que eu falei que na filosofia da ciência existe uma obsessão pelo método, né? E a Susan Haack fala, olha, essa obsessão, por um lado ela é importante, porque existe muita ciência falsa, muito embuste, mas por outro ela revela o quê? É uma obsessão de controle. Ou seja, se a gente controlar e chegar no método perfeito, então, gente, tudo que não é ciência a gente pode isolar como algo inferior, como conhecimento que não é confiável, tá? Então, para o Edward Wilson, por exemplo, o que seria parte do método científico? Parcimônia, né, que é economia no tipo de causalidades para explicar qualquer fenômeno, né, que as ciências naturais têm muito isso. Generalidade, que tem a ver com essa capacidade de extrapolar aquele ambiente de explicação científica para todos os tipos de fenômenos parecidos, né? Consciência, que é essa capacidade de explicar fenômenos das ciências humanas, ou de pelo menos inferir insights para lá, e previsibilidade, que ele coloca como uma necessidade do método. Ora, gente, para quem é das humanas sabe que a coisa mais difícil nas ciências humanas é você ter alta previsibilidade. Por quê? Porque o comportamento humano ele é diverso, né? Culturas modificam, sociedades passam por revoluções, mas ele coloca não, que previsibilidade é fundamental. Então, gente, qualquer campo que a liberdade humana está atuando, o pessoal do cientificismo vai falar o quê? Não, então isso aqui não é ciência, porque não pode ser previsto, né?
chás biológicas, ciências físicas, você pode prever comportamentos, replicar experimentos em laboratório, assim por diante. Então, gente, as ciências naturais, nessa proposta de consciência, elas lidariam com essa base profunda dos comportamentos humanos, a qual é biológica e psicológica. Mas lembre-se, gente, psicologia aqui no ciência bem de neurociências, tá? Ou seja, redutiva à estrutura cerebral, fundando as ciências humanas. Ora, gente, o que tem sido proposto, então? Você fazer junções de ciências humanas com uma base das ciências naturais. Então, gente, sociobiologia seria um exemplo, né? Você explicar comportamentos sociais a partir da biologia. Psicologia evolutiva, né? Você infere comportamentos psíquicos ou atitudes psíquicas a partir da explicação da biologia, né? O conceito de evolução. Neurociência, né? Você explica a mente por meio da estrutura neural humana. Neuroestética. Gente, neuroestética. O pessoal aplicando isso, o Scruton dá alguns exemplos no livro sobre cientificismo, é impressionante. Eu fiquei impressionado com a viagem que o pessoal faz. Por exemplo, eles explicam o seguinte, olha, por que certos quadros de pintores famosos têm um apelo a muitas pessoas por muitas gerações? Isso não seria explicado no elemento da subjetividade, dos valores, né, daquilo que é humano naquele quadro, mas seria explicado pela estrutura que as tintas formam naquele quadro e o efeito que aquilo tem na nossa estrutura cerebral. Ou seja, você reduz a arte a explicações a partir de comportamentos neurais do cérebro. Então, assim, não existiria grande arte. Existe alguma arte que apela melhor aos sentidos do cérebro e outras que não apelam. Então, você começa a reduzir e aplicar isso, gente, até para a literatura. O pessoal usa neuroestética para literatura. Ou seja, certas narrativas apelam mais ao sistema neural e por isso elas têm um apelo maior para a humanidade. Isso não teria a ver com grandes valores, com arte que produziram as grandes metáforas. Isso só tem a ver com estrutura cerebral. Ou seja, no final das contas, é só cérebro mesmo e só estrutura neural. Um outro campo é tudo, música. Um outro campo seria a análise de Big Data, né? Ou seja, você conseguir inferir comportamentos humanos por meio do acesso a dados que hoje são disponíveis, por exemplo, numa plataforma como o Google. Ou seja, você poderia, com o avanço do acesso às pessoas às redes sociais, prever todo tipo de comportamento humano, porque esses grandes dados dariam informação suficiente para a gente prever o funcionamento da humanidade. Tá? Então, gente, aqui duas frasezinhas do Edward Wilson para a gente caminhar. Ele diz aqui nessa página 9 do livro dele sobre consciência. A crença na possibilidade da consciência, além da ciência e através dos grandes ramos do conhecimento, ainda não é ciência. Ou seja, está dizendo o quê? Que ele tem uma fé na consciência. Que essa fé é algo que pode vir a acontecer, mas ainda não é ciência. É uma visão de mundo metafísica, e uma visão minoritária enquanto tal, compartilhada por apenas poucos cientistas e filósofos. Ou seja, ele está falando o quê? Que a proposta dele de que as ciências naturais podem incorporar as humanas ainda é uma crença de uma minoria, mas que isso pode alcançar com o tempo o status de efetividade, de algo que realmente acontece e aí vai ser ciência. Seu melhor suporte, né, o melhor suporte da consciência, não é mais do que uma extrapolação dos sucessos do passado das ciências naturais. Seu teste mais acurado será sua efetividade nas ciências sociais e nas humanidades. O valor de entender a condição humana com um grau mais elevado de certeza. Veja bem, gente, certeza. Ciências humanas, sociologia, pega Weber, Durkheim, cada um parte de um ponto distinto, cada um define a ação social com um tipo de categorização. Gente, isso é muito viagem. Ou seja, a gente tem que ter mais certeza sobre como o ser humano se comporta. Gente, vou trazer um exemplo assim contemporâneo, talvez mais simples, para a gente ver onde que isso pode chegar. Então, por exemplo, até o Guilherme que deu esse exemplo, né, que ele foi numa conferência em São Paulo e tinha um pessoal de uma equipe de pesquisa, acho que aí era filosofia da biologia, né, Guilherme? Não era sociobiologia, não, né? O pessoal da filosofia da biologia trazendo alguns insights de aplicação, gente, para a formulação até de leis, em termos sociais, de insights que vinham da biologia diretamente. E o pessoal estava questionando, por exemplo, questões como a criminalização do estupro. Então, assim, seria uma aplicação muito direta disso.
Ou seja, se todo comportamento humano é explicado em última instância por impulsos biológicos, biopsíquicos, a atitude do estuprador não é algo, tá? Estou falando na linguagem do pessoal. A atitude do estuprador, então, não é algo que pode ser condenável em termos morais. Por quê? Porque essa conversa de que há uma agência moral no ser humano é algo, digamos, fictício. No final das contas, o estuprador só está obedecendo a quê? Um impulso biopsíquico, é algo instintivo, é algo que é parte da sua espécie, é algo que tem uma função para a procriação, para a transmissão de carga genética. Ou seja, não existe agência moral nesse sentido. E aí você traria alguns tipos de aplicação para a área legal, né? Então é descriminalização, né, o tipo de readequação de como a gente lida com o estuprador e assim por diante. Olha, gente, isso eu dei um exemplo, mas assim, os exemplos podem ser vários, tá? Do tipo de aplicação que isso poderia levar. Mas a proposta da consciência está um pouco por aí. Um outro exemplo aqui da página 224 do mesmo livro do Wilson. O entendimento pleno da utilidade virá da biologia e da psicologia. Ou seja, o conceito de ética, né, que seria uma ética de utilitarista, ela tem que vir, em última instância, dos insights da psicologia e da biologia. Pela redução dos elementos do comportamento humano, vendo, gente? Reduzir o comportamento a esses ramos, seguido de uma síntese de baixo para cima, não das ciências sociais, pela inferência de cima para baixo, e adivinhações. Gente, durante o livro ele vai abrindo o jogo, sabe? No início ele fala de síntese, de diálogo, depois ele fala, olha, seres humanos é tudo adivinhação, não tem nada lá de concreto, né? E adivinhações baseadas no conhecimento intuitivo. É na biologia e na psicologia que economistas e outros cientistas sociais encontrarão as premissas necessárias para moldar modelos mais preditivos, assim como foi na física e na química que pesquisadores encontraram premissas que atualizaram a biologia. Então, gente, ele pega exemplos do passado, de como a física e a química foi importante para a biologia, e está dizendo o seguinte, olha, qual que é a próxima fronteira? É a biologia e a psicologia fornecerem os elementos que vão fundamentar as ciências humanas. Então, gente, as ciências humanas têm que ceder e têm que se entregar à orientação básica das ciências naturais. Então, gente, aqui um diagramazinho, né, para a gente só visualizar melhor. A proposta do cientificismo, tá, basicamente é o quê? Olha, o ser humano teria uma base biopsíquica, né? E você tem o campo da cultura, subjetividade, o que é chamado de liberdade humana. As ciências humanas, né, que seriam, ou se colocariam como pertencendo a esse domínio, que elas estariam, então, erradas, né, elas estariam equivocadas, que o insight que eles têm sobre o comportamento humano, ele é uma adivinhação, é fictício, ele não tem capacidade de previsibilidade, ele não é certo, não é ciência em última instância. Então, gente, que a consciência seria o quê? As ciências naturais, física, biologia, psicologia, deveriam fornecer toda a base para a construção de modelos preditivos e modelos de explicação do comportamento humano de baixo para cima. Ou seja, existe aqui nesse modelo de consciência uma demarcação porosa unidirecional. Então, gente, só a ciência natural orientando todo o processo. E as ciências humanas seriam totalmente readequadas a partir desse insight. Gente, isso já começa a ocorrer, tá? Hoje, não sei se vocês acompanham, assim, os dados de hoje, universidades que eram chamadas de especialistas em artes liberais, né, liberal arts, ou seja, aquela formação cívica, cultural, de literatura, ciências humanas, em contextos como Estados Unidos e Inglaterra, as universidades estão assim, fechando uma atrás da outra. Tá? E a tendência hoje é você dar muito mais prioridade para universidades que tenham mais ênfase em produção técnica, em aplicações técnicas e principalmente no conceito teórico de ciências naturais. Então, o discurso do cientificismo, de alguma forma, ele tem sido adotado, tá? Até porque o cientificismo ele traz muito mais resultados em termos de poder econômico, né? Então, vou dar um exemplo. Um colega nosso, Eric, que está fazendo doutorado dele lá na Holanda, ele falou assim, Rodolfo, aqui é o seguinte, cara. Gente, ele estuda na Universidade Livre, hein, que o Kuyper fundou, mas que hoje está bem secularizada, né? Muitos campos da Universidade Livre são secularizados. Ele falou assim, olha, Rodolfo, qual que é a minha dificuldade? Que ele está na área de ciência da computação. A maioria dos programas de pesquisa aqui são financiados, cara, por empresas. Então, se o Estado intervém pouco,
Mas em lugar de a própria sociedade financiar as instituições, quem que hoje pegou a, digamos, pegou a, enfim, esse projeto assim pela mão, né? Quem que está orientando isso? As grandes empresas. E falou, Rodolfo, qual que é o problema? Que a pesquisa que eu queria me envolver, ela não tinha aplicação imediata para o setor empresarial. Só que ele teve que mudar tudo. Ele falou assim, cara, aqui é o seguinte, ou sua pesquisa tem uma aplicação tecnicista para técnica e algo que vai gerar, digamos, retorno econômico, ou você está fora. E ele falou nessas palavras, falou assim, Rodolfo, o pessoal da área dos humanos aqui, cara, não tem dinheiro não. O povo não tem grana para fazer pesquisa, né? Isso não é algo mais valorizado em termos sociais. Ou seja, gente, isso que eu estou colocando aqui é uma, digamos, uma tendência, né, que já começa esse discurso a acontecer no Brasil e assim por diante. E é óbvio que o pessoal das ciências humanas vai reagir, né? Então, gente, nessa visão de consciência, o insight das humanas para as naturais seria mínimo, tá? Então, assim, quase nenhum. No final das contas, é um convite para as ciências humanas renderem, baixarem a guarda e serem guiadas pela mão pelas ciências naturais. Ora, gente, para a gente chegar aqui numa, digamos, um cenário de crítica, né, é interessante a gente mostrar o quê? Que essa tendência cientificista tem levado a uma reação das humanas que também tem gerado um recrudescimento e um endurecimento dos diálogos possíveis, tá? Então, se de um lado você tem o cientificismo, de outro lado você tem hoje uma articulação muito forte do que a gente chama de historicismo nas humanas, né? Que seria basicamente o quê? Essa tese, né, de que tudo que ocorre na cultura humana é fruto do arbítrio livre do ser humano e que isso teria pouca ou nenhuma relação com a estrutura biopsíquica humana. Ou seja, gente, cultura é a esfera do arbítrio puro do ser humano. E se a gente traçar em termos históricos, gente, a gente vai ver que o início do historicismo ele surge justamente na tentativa, principalmente com Jean-Baptiste Vico, né, de se opor à tendência de Descartes de tratar a mente humana e a cultura tudo a partir de fórmulas matemáticas e do mecanicismo, né? Então o historicismo lá na raiz já é uma reação à tese de Descartes, que tem uma tendência cientificista, ainda que seja uma filosofia. Então, gente, o que eu quero mostrar aqui nesse ponto é só isso, que a reação ao cientificismo tem sido um historicismo muito forte por parte das humanas. Ou seja, tudo é interpretado em termos hermenêuticos, você não tem nenhuma causalidade que vem da estrutura da realidade criada para influenciar comportamentos humanos. Então, gente, tudo que acontece na cultura é maleável, né? Existe uma maleabilidade quase infinita. O que o ser humano quiser ser, ele pode se tornar. Essa é a tese básica do historicismo. Vou dar um exemplo muito próximo de nós. Ou seja, as humanidades, que seriam as ciências do espírito, né, as Geisteswissenschaften. Gente, quem cunhou esses dois termos, ciências da natureza e ciências do espírito, foi o Wilhelm Dilthey, tá, que é um filósofo alemão do século XIX. E o Dilthey teve como preocupação isso, né, você traçar um tipo de demarcação que deixasse as ciências humanas livres. Então as humanidades, né, que é esse palavrão aí, seriam demarcadas pela presença da ação cultural substancialmente livre dos homens. Ou seja, a subjetividade humana é responsável por tudo que diz respeito à cultura. Então eles também colocam, olha, não existe quase diálogo nenhum com a biologia, com a física, isso seria um outro universo. Aqui na cultura o que existe é liberdade humana. Então, gente, o que eu estou dizendo é que existe um dualismo que está aí na raiz dessa nossa sociedade contemporânea, né? E, gente, ainda que essa discussão seja distante da realidade de alguém aqui, gente, é a partir dessas instâncias que o resto da cultura vai sendo moldado em grande medida, tá? Em grande medida. Então, isso é muito importante nesse sentido. Então, gente, as ciências naturais seriam as Naturwissenschaften e elas não teriam acesso a esses domínios do espírito e da história, sendo necessários métodos distintos para os dois domínios que são incomensuráveis, tá? Ou seja, não existe relação interna entre esses dois domínios. Gente, uma forma distinta de colocar esse dualismo aqui é o que a gente chama do dualismo entre fatos e valores, né? Ou seja, uma esfera das ciências naturais lidariam com fatos, as ciências humanas lidariam basicamente com a esfera dos valores. Então aí, gente, o Dilthey é um dos responsáveis por essa demarcação, né, das ciências do espírito
ele tinha esse conceito de Verstehen, que tudo que lida com cultura, você tem consciência daquelas coisas, isso só o ser humano tem, e por isso as ciências naturais não teriam acesso a esse tipo de realidade. E ele coloca aqui, né, Introduction to the Human Sciences. Ele é um dos fundadores dessa demarcação. Né? A realidade sócio-histórica oferece o conteúdo dessas ciências, né, ciências do espírito, na medida em que essa realidade foi preservada na consciência humana como informação histórica e tornada acessível ao estudo científico sobre a sociedade, estendendo-se para além de seu estado atual. Ou seja, haveriam ciências humanas, mas são ciências completamente distintas das ciências naturais. Ciências humanas têm a ver com consciência, história, com espírito, e ciências naturais têm a ver com corpo, estrutura biopsíquica, com matéria. Gente, esse dualismo ele é reforçado em muitos campos, né? E o artigo do Scruton, que é muito bom por sinal, mas que tende a reforçar essa impenetrabilidade dos dois campos, né? Nesse livro aí que eu mencionei, do Cientificismo, a Nova Ortodoxia, e ele diz o seguinte: quando eu ofereço uma explicação científica do mundo, porém, eu descrevo apenas objetos. Então, para Scruton, a ciência só toca objetos sensíveis, tá? Então ele reduz muito a ciência a essa dimensão realmente material. Eu descrevo o modo como as coisas são e as leis causais que explicariam tal forma de existência. Essa descrição não é elaborada desde uma perspectiva particular. Em suma, a subjetividade é, em princípio, inobservável para a ciência. Ora, gente, em um certo sentido a gente concordaria com isso, né? O que nós somos na nossa subjetividade, as ciências não podem penetrar. Mas não é só isso que o Scruton está falando, ele está defendendo aqui as ciências humanas. Ou seja, o campo das ciências humanas não é passível de nenhum tipo de elaboração metodológica científica. É somente um campo de interpretação. Então, por exemplo, a sociologia, para Scruton, não poderia, por exemplo, fazer uma análise empírica de comportamento de uma determinada sociedade, para aí você ter algum tipo de previsibilidade. Isso seria para Scruton impossível, porque você está no campo da subjetividade e ali as ciências não tocam. Então não é só que ele está preservando a consciência humana das ciências empíricas. Ele está também estabelecendo a impossibilidade de qualquer tipo de aplicação de métodos empíricos para as ciências humanas. Então, em suma, a subjetividade é, em princípio, inobservável para a ciência, não porque exista em outro domínio da realidade, mas porque não faz parte do mundo empírico, né? Ela encontra-se no limiar das coisas, como um horizonte, e não pode ser compreendida deste outro lado, o lado da própria subjetividade. Percebe, gente, a coisa dos lados aí? Ou seja, existe um lado que é o lado da subjetividade humana e o outro lado das ciências. E que as ciências nunca vão conseguir cruzar essa fronteira. Ora, gente, em termos visuais, aí, assim como eu fiz pela relação da proposta do cientificismo, da consciência, o que a gente tem em relação das humanidades, ou a resposta das humanidades é o quê? Você teria as ciências naturais, física, biologia, psicologia. Há, de alguma forma, nas humanas um reconhecimento de que há uma certa causalidade, o próprio Dilthey admite isso, ou seja, nossos corpos de alguma forma influenciam a cultura. Mas no final das contas, gente, a cultura é completamente destacada da relação com corpo, biologia, com dimensão psíquica, neurológica, assim por diante. Então haveria a base biopsíquica natural do ser humano e haveria o campo da cultura, da subjetividade e da liberdade. Então, gente, aqui a demarcação das humanas ela é ainda mais rígida em termos de porosidade. Né? Quando as ciências naturais falam que um influencia muito o outro, as ciências humanas vai para uma linha de uma demarcação ainda muito rígida. E o que ela vai dizer é o seguinte, veja bem, não é que a cultura influencia o corpo humano, tá? Por exemplo, mas é que a cultura vai influenciar a produção das ciências naturais. Deu para pegar? Então, assim, não é que a história influencia os organismos, mas eles vão dizer o quê? Que as próprias ciências naturais são produzidas por quem? Por pessoas, seres humanos. E seres humanos são seres que vivem em sociedade. Portanto, as ciências humanas é que explicam, em última instância, a origem das ciências naturais. Então, a gente lembra do Bruno Latour, né, do pessoal do Projeto Forte de Ciência lá da Noruega. Ou seja, uma fórmula da física ou uma fórmula da matemática, para esse pessoal historicista, é o quê?
não é nada mais do que um construto social. Então, gente, essas fórmulas não representam realidades concretas. Elas são produções humanas. E seres humanos vivem em sociedade, carregam símbolos, né, comunitários e assim por diante. Então percebam, gente, as ciências humanas também voltam com uma vingança, né? Ou seja, a gente não só deixa vocês nos influenciar, mas a gente vai mostrar que, no fundo, as ciências naturais são redutíveis ao fenômeno histórico. E que, no fundo, elas também são relativas, né? Isso é interessante. Ora, gente, para a coisa ficar um pouco mais concreta, menos abstrata, dois exemplos contemporâneos de como que isso pode ser prejudicial para a vida humana, para a vida social, para os cristãos, para a nossa vida na sociedade. Primeiro, a ideologia de gênero como um fenômeno de uma ciência humana descolada de contato com as ciências naturais. Então, a gente teve aqui esse final de semana inteiro para falar sobre isso, né? Algumas pessoas estão até meio saturadas disso. Mas olha que interessante, gente. Quem hoje fornece toda a base teórica para a ideologia de gênero são filósofos, sociólogos, o pessoal das ciências humanas. Né? E qual que é a tese? A tese é o seguinte, que sexualidade, identidade sexual, ou gênero, não tem relação nenhuma com o corpo. Então, gente, o fato de você ser homem, mulher, em termos biológicos, não influencia em nada o seu gênero. Que você escolheria o gênero de acordo com a sua vontade e as suas inclinações. Então, gente, um tipo de consequência que isso traz é o que a gente tem visto por aí, né? Então, por exemplo, até hoje os médicos têm sido incentivados a não falar o sexo do filho, né? Então o pessoal fala assim, em alguns países já está acontecendo, tá, gente? Então o médico não fala se é homem ou mulher. Por quê? Porque isso tem a ver com gênero, e gênero é construção social. Então assim, deixa depois o menino decidir. Gente, um fenômeno que tem ocorrido, que é real hoje, é a questão do nome neutro. Vocês já viram isso? O nome de gênero neutro? Ou seja, para você não complicar a vida da pessoa depois, se ele escolher ser homem ou mulher, você dá um nome que seja neutro em termos de gênero, né? Então assim, hã? Alisson, né? Juraci, Cirlei, Eduardo, tô brincando. Tô brincando. Pessoal, mas isso está ocorrendo. Gente, e grande parte do sucesso da ideologia de gênero é de fato, gente, porque não há um diálogo com as ciências naturais. Ou seja, a questão do corpo, da estrutura biopsíquica é totalmente ignorada e o que se leva em conta é somente cultura e história. Né? Ou seja, homem e mulher são construções sociais, né? Isso não deveria existir, existem outras categorias possíveis de sexualidade, então deixa a coisa toda solta em termos de relativismo aí cultural. Então, gente, a Judith Butler, que veio aqui no Brasil, né, o povo até meio que, acho que não agrediu não, né, gente? Xingou tudo, falou pra ela ir embora. Enfim, foram agressivos, assim, verbalmente, mas acho que ninguém chegou a agredir fisicamente. Mas, enfim, ela diz o seguinte nesse livro, né, The Gender Trouble. O gênero é uma construção cultural. Por isso, não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Tá vendo? Ou seja, gênero não tem nada a ver com o corpo, o sexo que a pessoa nasce. O homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Gente, a Judith Butler, ela se considera, né, uma pessoa de gênero fluido. Ou seja, que é, gente, a pegada do Pablo Vittar. O Vittar, eles perguntaram, e aí, Vittar, você é lésbica, você é gay, o que você é? Ele falou assim, não, eu sou fluido. O dia que eu decido ser uma coisa, eu sou, e outro dia eu decido ser outra coisa. Então, gente, esse é o tipo de fenômeno. Lembrando, gente, isso não é só algo popular, isso tem embasamento nas discussões contemporâneas das ciências humanas. Tá? Muita gente defende isso na área das ciências humanas. Agora, no outro lado, qual que é o risco do cientificismo sem uma mediação de cultura e de valores? Olha, gente, a gente tem um risco, por exemplo, do que eu chamo aqui de novo racismo. Né? Ou seja, alguns insights da genética contemporânea têm levado algumas cientistas e alguns, enfim,
comentaristas importantes na área das ciências biológicas a retornar com o conceito de raça. O pessoal está propondo isso. Ou seja, que o abandono do conceito de raça teria sido um equívoco em termos científicos e que, de fato, existiriam raças humanas distintas. Tá? Ou seja, existe a espécie humana, mas existiriam várias raças humanas distintas. Então, gente, hoje o cara que é o mais conhecido aí no mundo é um comentarista da área de ciência do New York Times e um dos mais respeitados no mundo, que é o Nicholas Wade. Ele escreveu um livro, gente, chamado Uma Herança, digamos, Problemática, né? Uma herança problemática. Que seria o quê? Os genes, a raça e a história humana. Então, gente, a Folha de São Paulo produziu um artigo dele dizendo ciência, né? No campo aqui na seção de ciência. Raças existem mesmo que alguns não acreditem, diz o jornalista científico. Então, gente, imaginem só. Toda a discussão do início do século XX, que levou, né, a regimes como o nazismo. Aqui no Brasil, gente, se a gente lê a história do Brasil, as políticas públicas racistas do governo brasileiro eram muito fortes, né? Então, por exemplo, Nina Rodrigues, né, era um médico que propôs essa teoria, né, de que a raça negra teria ou traria para o Brasil uma insuficiência em vários campos no futuro. E aí o governo brasileiro estimulou imigração para cá. Viu, gente? Muito da imigração europeia também teve um impulso por causa das teorias racistas do início do século XX. Então, eu digo aqui uma frase desse livro do Nicholas Wade, que é interessante, né? A ideia de que as populações humanas são geneticamente distintas umas das outras tem sido ativamente ignorada por acadêmicos e formadores de políticas públicas por temor de que tal inquirição possa promover o racismo. Ou seja, o que ele está falando? Olha, pelo medo de racismo, o pessoal está ignorando o que a ciência está trazendo de insight. E o que a ciência estaria trazendo de insight? É que existem outras raças, diversas raças humanas. O argumento oferecido aqui é que as pessoas do mundo são altamente similares enquanto indivíduos, mas que as sociedades diferem amplamente por causa de diferenças evolutivas e pelo comportamento social. Seria melhor assumir as diferenças evolutivas do que continuar a ignorá-las. Então, o que ele está falando é o seguinte: política pública, pensar a organização da sociedade deveria incluir o conceito de raças humanas distintas. Voltando, gente, naquela entrevista que o Steven Pinker deu semana passada, que ele afirmou alguns pontos da alt-right norte-americana, ele falou o seguinte, gente, ele quis entender isso, ele deu a entender isso, de que comunidades negras nos Estados Unidos, obviamente, pela ciência tem sido comprovado, são muito mais violentas que as comunidades brancas. E o que ele quis inferir com isso? É de que, de fato, existe uma diferença racial. Ou seja, raças diferentes produzem comportamentos sociais diferentes, e isso deveria ser agora incluído na formulação de políticas públicas. Então, gente, o que o cientificismo leva, digamos, sem nenhum tipo de consideração de aspectos da vida humana que estão para além do biológico, mas que podem controlar o biológico, eu vou voltar nisso, mas levam a esse tipo de tese, né, de que não haveria um filtro de agência humana para, digamos, mediar nosso comportamento. Os nossos comportamentos, em última instância, seriam fruto de quê? De pulsões biopsíquicas. E se a gente veio de um processo evolutivo e por causa das migrações, grupos humanos distintos desenvolveram genéticas distintas ou raças distintas, que, portanto, esse tipo de evolução e esse tipo de diferenciação genética explicaria os diferentes comportamentos de comunidades humanas. Gente, o pessoal defende isso, sim, abertamente, tá? Então existiria, sim, uma raça ligada às migrações, ou os negros que ficaram na África, existiria uma raça diferente do pessoal que foi para a Ásia, por causa de ambiente, adaptação, explicações evolucionistas nesse sentido. Então, gente, a coisa vai pegar, né? O que eu estou falando aqui é algo assim, pode parecer abstrato demais, mas isso tem muita consequência prática. Muita consequência prática, né? Isso pode virar, talvez, uma orientação de formulação de política pública, se a gente não solucionar esse impasse. Então, de um lado, você tem algo como uma ideologia de gênero, são dois exemplos que eu trouxe, mas tem coisas aí várias que também pululam. Então, você tem algo como ideologia de gênero, que quer também reformular educação na sociedade, leis como a PL, né, que eu li aqui de 2013, que querem, por exemplo, uma criança de 12 anos que quiser fazer cirurgia de redesignação sexual, que o Estado deveria prover
pelo SUS essa cirurgia, tratamento hormonal. Gente, essa PL que está tramitando fala também, por exemplo, que se a criança não tiver autorização dos pais, que ela poderia apelar às instâncias estatais e os pais poderiam perder a guarda dos filhos. Então, gente, criança de 12 anos. Então, veja bem, por um lado você tem um tipo de ciência historicista levando a coisas como ideologia de gênero. De outro lado, você tem insights cientificistas com base somente na biologia ali, ou até a biologia, que levam a propostas racistas, né? E também formulação de políticas públicas nessa área. Então, gente, é um desafio grande. Para finalizar, qual que é a nossa resposta a essa barafunda, né? Essa confusão aí, essa impossibilidade? Olha, gente, é de fato que de dentro da ciência somente você não tem uma solução. Ou seja, cada ciência especial, a partir de seus insights naquele campo, não vai conseguir construir um tipo de interconexão entre as ciências, ou um diálogo que seja realmente transdisciplinar, que venha superar essa tendência hoje desse dualismo. Então o que a gente está falando aqui é o quê? Basicamente, a gente precisa de filosofia, muita filosofia. E filosofia old school, tá? Seria filosofia que tenta mostrar como os diversos aspectos da realidade se interconectam. Tá, gente? Porque essa capacidade da filosofia de ser uma ciência que é arquitetônica, ou seja, é a ciência que fundamenta as relações entre os diversos campos do conhecimento, tem sido crescentemente abandonado, né? Mas essa é a ciência, gente, lá, os gregos, o início da filosofia foi isso, né? Ou seja, o que explica as coisas serem diversas e ao mesmo tempo interconectadas? E cada um dá uma explicação. Então, esse tipo de abordagem científica, filosófica, ela procura construir o que a gente chama de uma ontologia, tá? Ou seja, uma teoria do ser das coisas e como que as coisas se interconectam na realidade. E, em última instância, gente, uma filosofia ela teria como capacidade mostrar a coerência daquilo que é irredutível, tá? Então, dando um exemplo, como que você relaciona o biológico com o jurídico? Será que as leis têm que todas serem moldadas pelos insights da biologia? Não. Tem algum tipo de coerência entre essas coisas? Sim. Né? Ou seja, nosso comportamento também tem estímulos biopsíquicos. A gente não pode ignorar isso. Ou seja, são realidades que são irredutíveis entre si, mas que guardam algum tipo de coerência. Olha, gente, o que eu estou propondo aqui é que se não houver um passo atrás, lá de dentro dessa discussão da ciência, e a gente questionar de novo sobre a natureza da realidade, e como que a realidade é construída, quais são essas facetas da realidade, como que elas se interconectam, dificilmente a gente vai ter resposta para esse grande dilema, que é uma tendência crescente de um cientificismo crescente das ciências naturais e um historicismo e as ciências humanas totalmente descoladas de qualquer conexão com insights das ciências naturais. E aqui de novo o Stenmark vai dizer o seguinte, olha, eu sugiro que existem razões suficientes para negar que o cientificismo seja de fato ciência. Ou seja, gente, cientificismo não é ciência. O que a gente está tendo, na verdade, de um lado o historicismo e de outro o cientificismo é o quê? São visões de mundo, filosofias, visões religiosas que estão começando a orientar esses campos. E ele diz aqui, o cientificismo tipicamente é uma combinação de certas teorias científicas e uma ideologia ou visão de mundo particular, a saber, o naturalismo ou o materialismo. Então, gente, o Stenmark vai dizer o seguinte, olha, tem um naturalismo por trás do cientificismo. Enquanto a gente não, digamos, revelar que aquilo ali é mais religião do que ciência de fato, as coisas não caminham. O naturalismo e o materialismo não são teorias científicas, mas filosóficas. Então, gente, o que ele vai dizer de fato é que são filosofias reducionistas. São visões de mundo da realidade insuficientes. Gente, um grande crítico dessas tendências de, digamos, de caos entre as ciências, esse dualismo, é o Roy Clauser, que em termos de filosofia a gente segue muito o Hermann Doivert, né? Que é um filósofo que o Labrie sempre divulga, a gente traduziu alguns livros de Doivert. E o Clauser também tem essa mesma opinião. Olha, enquanto a gente não construir uma filosofia que interconecte essas ciências e que minimamente coloque limites às suas pretensões colonizadoras, as coisas não vão caminhar. Olha, gente, é óbvio que nenhum cientista vai querer ouvir isso, né? Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que eu realmente acredito que o caminho seja por aí.
O que estou sugerindo, ele diz, é que teorias científicas incluem de alguma forma ou pressupõem alguma ontologia, enquanto as ontologias são reguladas por uma ou outra crença divina. Gente, o Clauser dá um passo além do Stenmark. Ele vai dizer o seguinte: olha, não é só que teoria científica é religião, mas tem um tipo de divindade ali que é uma divindade reducionista. Ou seja, aquelas crenças daqueles cientificistas ou dos historicistas são ideológicas e o que está acontecendo ali é o quê? Existe uma crença divina insuficiente. Ou seja, existe um ídolo operando nessas ideologias. E ele continua. Enquanto as ontologias são bastante explícitas sobre sua identificação de divindade, essa identificação pode ser apenas uma suposição de fundo no momento em que sua influência alcança uma teoria científica. Gente, o Clauser é riquíssimo nesse tipo de análise. Tá? Ele vai dizer, por exemplo, o biologismo, né? Você querer reduzir tudo à dimensão biológica. Olha, gente, essa crença de que tudo pode ser redutível à biologia é uma crença religiosa. Só que é um Deus pequeno demais. Por quê? Porque ele deixa de fora dimensões densas da realidade. Então, gente, o Clauser não fala só que a gente tem que apontar os reducionismos. Ele fala o quê? A gente precisa de uma outra ontologia. Uma ontologia de uma divindade que ultrapasse essa diversidade dos campos que as ciências ocupam. Então, gente, segundo o Clauser, e aqui, claro, a gente chegando numa proposta de conclusão, é a fé cristã, que para muitos deve ser deixado fora da ciência e fora das discussões filosóficas. Segundo Clauser, somente uma crença em um Deus que transcende a realidade criada e todos esses diversos aspectos da realidade, somente essa crença vai ser suficiente para prover uma ontologia que de fato explique toda essa diversidade. Tá dando para pegar, gente, esse ponto? Vai ficar mais claro de que a gente concluir aqui. Explícita ou não, ou seja, sendo reconhecida ou não, essa crença na divindade exerce um papel decisivo em como uma ontologia é construída e na interpretação subsequente de qualquer teoria sob a influência de uma ontologia. Então, para ele vai um passo além do Stenmark, fala, olha, toda teoria científica, de fato, tem alguma crença sobre a divindade, essa ontologia vai depender dessa crença e isso vai influenciar lá na ponta nos resultados também científicos. E ele fala aqui para cristãos em geral, teístas, né? Teístas deveriam desistir de tentar manter uma estratégia reducionista para as teorias. Ou seja, essa questão de você querer reduzir a sua explicação dos fenômenos a um só campo da realidade, isso deve ser de alguma forma abandonado, tá? Em lugar de batizar ou circunscrever teorias que de outro modo seriam naturalistas, eles, está falando para teístas em geral, tá? Deveriam buscar formas de traçar suas interconexões entre propriedades de todos os tipos e utilizar leis de todos os tipos em suas explicações. Desde o ponto de vista da transcendência divina, há fortes razões para pensar que cada aspecto da criação é igualmente real. Ou seja, existe uma dimensão histórica da realidade? Sim, a história é real. Todos nós somos impactados pela história. Então, por exemplo, o feminismo de primeira onda, ela tentou muito para isso. Olha, tem muitos papéis sociais que os homens têm que são construções históricas que de fato não representam a diferença que os sexos de fato têm. Ou seja, as mulheres poderiam fazer muito mais coisas do que estão fazendo. Gente, fato. A gente deveria concordar com isso. Agora, disso, chegar ao ponto de dizer que a história explica tudo e que não existe nem homem nem mulher, isso está vendo? Você pegou a história, considerou ela e agora você pegou a história e abarcou tudo a partir da história, né? De outro lado do exemplo, né, biologia. Ou seja, é um fato que os impulsos biopsíquicos influenciam o nosso comportamento? Gente, sim. A nossa estrutura humana de fazer cultura só é possível porque a gente tem esse corpo, né? Com os polegares livres, né? Já li um pouco sobre isso, é fascinante, né? Não existiria, gente, música, tecnologia, não existiria arte, não existiria medicina, se a gente não tivesse no nosso corpo os polegares livres em relação aos outros dedos. Coisa simples, mas veja bem, é uma estrutura biopsíquica que tem uma influência poderosíssima naquilo que nós fazemos na cultura. O que isso quer dizer? Gente, cultura não é uma esfera livre do arbítrio humano. Se você achar, por exemplo, que você como um ser cultural pode pular do telhado e voar, o que vai acontecer com você? Vai esborrachar no chão. Por quê? Porque as suas ações enquanto seres humanos, ou as nossas ações, todas são fundadas na nossa estrutura biopsíquica, corporal. Não há como fugir disso.
Então, gente, as leis que Deus colocou na realidade, as leis que regem nossos corpos, têm influência na cultura também. Por isso a gente poderia dizer com toda certeza que ideologia de gênero é uma viagem, né? Gente, finalizando aqui, claro, gente, não vou trazer a solução final para esse dilema, né? Só vou apontar um caminho possível. Ou seja, o conflito do cientificismo, a reação exagerada das ciências humanas, pode ter um tipo de resolução por meio da construção de uma ontologia rigorosa, uma ontologia robusta, que interconecte esses campos e demonstre qual é a relação entre esses diversos campos. Ora, gente, vários autores têm surgido com essa proposta, não somente cristãos, tá? Isso é muito interessante. Hoje eu estava conversando com o Daniel, né, Daniel? Está fazendo o doutorado dele lá na tese do direito e, impressionante, o Daniel está sugerindo justamente isso, né? De você fazer uma reconexão do direito com os valores morais. Ou seja, você reconectar uma ciência como o direito com uma realidade moral. Dois aspectos da realidade que hoje têm sido separados na teoria jurídica. Ele está buscando reconectar isso utilizando vários autores, né? Hegel, Heidegger, Paul Ricoeur, né? Que é um hermeneuta cristão até. Então, gente, nesse campo dessa ontologia de múltiplos aspectos, por exemplo, Nikolai Hartmann, que é um filósofo alemão, tem desenvolvido isso, né? Ou seja, a realidade tem vários níveis, e nenhum desses níveis pode ser considerado como mais fundamental do que o outro. Ou seja, o lado biológico da realidade, gente, não é mais importante que o lado econômico. São aspectos igualmente necessários, interconectados, e eles têm um peso na realidade que deve ser respeitado, né, na sua diversidade. Um filósofo cristão que tem proposto isso também é o Hermann Doivig, né? Ele já vai um passo além, diz que crenças religiosas vão ter impactos em ontologias mais ou menos reducionistas. Ou seja, gente, uma teoria como ideologia nazista, né? É um reducionismo. Você reduz o comportamento humano a explicações puramente raciais, né? No caso ali, de insights da biologia da época, mas que está voltando, né? Ou seja, você reduz toda uma sociedade a um tipo de insight de uma ciência específica. Isso gera reducionismo. Um teórico contemporâneo que morreu, se eu não me engano, há uns 5 anos atrás, o Roy Bhaskar, é um inglês, também, gente, tem produzido uma teoria muito fértil chamada de realismo crítico. Inclusive, vários teólogos cristãos usam Roy Bhaskar, o principal deles, o Alistair McGrath, ele usa muito os insights do Bhaskar, mas ele diz isso, que a gente tem acessos distintos à atualidade da realidade por vários tipos de meios, né? Ou seja, nenhuma ciência é privilegiada nesse sentido, e que a gente deve respeitar uma pluralidade metodológica. Cada ciência tem seu método, cada uma é importante, e a gente tem que buscar sempre essa transversalidade, essa interdisciplinariedade, e isso uma ontologia pode fornecer. Gente, na visão de Doivig, né, a realidade seria múltipla, ou seja, você tem vários aspectos, as coisas participam dos aspectos em distintos níveis, e uma coisa que eu queria atentar aqui é que na filosofia do Doivig, e desses outros autores também, a dimensão humana, de liberdade humana, ela também tem aspectos distintos, ou seja, todos nós temos capacidade analítica, todos nós participamos da realidade histórica, mas veja bem, gente, esses aspectos não violam essa base biopsíquica. Então, para a gente pensar logicamente, a gente tem que ter um cérebro, tá? Então, assim, Deus nos criou de forma perfeita. Ou seja, sem estrutura cerebral, a gente não teria capacidade de análise lógica e de fazer outras coisas. Então, o ser humano é integral nesse sentido. Tá? E essas dimensões da mente e do espírito, elas não violam as outras dimensões. E elas são interconectadas. Né? Então, gente, em lugar de um dualismo, que as ciências contemporâneas têm colocado, nessa ontologia aqui, cristã, especificamente do Doivig, você teria um contínuo aqui. Ou seja, você tem uma base biopsíquica, digamos assim, Deus governa sobre essa base psíquica de forma direta, biopsíquica. Né? Você não controla as batidas do seu coração. Digamos assim, o seu organismo opera de forma direta nesse sentido. Agora, gente, nós temos um campo de liberdade. Então, por exemplo, eu poderia vir dar essa palestra e violar uma norma lógica. E todos vocês falariam o quê? Gente, fui lá no Labri e o pessoal colocou um cara doido para falar. Porque ele não falou coisa com coisa, não tinha conexão, falou coisas que não tinham nenhuma relação com as outras. Ou seja, eu estar comunicando isso com vocês agora quer dizer o quê? Que, de alguma forma, eu estou respeitando essa dimensão normativa da lógica. Ainda que eu tenha tido alguns tropeços durante a palestra. Depois vocês podem conversar comigo. Mas, gente, o ponto aqui é,
existe uma normatividade nos campos que a gente chama da cultura. O que isso quer dizer? Gente, o ser humano não cria todas as coisas do nada. Quem cria todas as coisas do nada é Deus. E o ser humano participa da cultura a partir das possibilidades que o Criador dá. Ou seja, a cultura não é o campo do arbítrio ilimitado do ser humano. É o campo de manifestação das liberdades possíveis que Deus nos deu. Tá? Então, por exemplo, uma lei como a lei da gravidade, ela possibilita vários tipos de expressão cultural. Quem assistiu aquele filme Gravidade sabe o que eu estou falando. Gente, viver sem essa lei sobre os nossos corpos seria simplesmente impossível. Por isso que a última cena do filme, se você que não viu, eu já vou dar um spoiler, ela agarra a Terra no chão e é a última cena. Por quê? O sentido é esse. É como se fosse o filme falando assim, graças a Deus que existe a lei da gravidade. Porque quando não tem gravidade, meu amigo, não tem vida possível, né? O sentido humano aqui. Então, tinha basicamente isso que eu queria dizer, fechando aqui, né? Como eu disse, é uma palestra muito abstrata, gente. O Labri geralmente não vai nesse nível muito abstrato, tá? Você que veio hoje talvez a primeira vez. Porque, de fato, eu dei essa palestra aí na conferência e quis compartilhar sobre isso. Mas é um tema do momento, um tema importante. A gente, então, tem que, nesse sentido, discernir que há um contínuo, né? Há uma continuidade entre os domínios de leis da estrutura biopsíquica e as normas da dimensão cultural humana. Isso, gente, levaria a um antinaturalismo e a um anti-historicismo, tá? Ou seja, a gente tem que reconhecer onde que começou essa fissura. Gente, essa fissura do domínio das humanas separado do domínio das ciências naturais é moderna. O Doyle explica isso muito bem. O ser humano, no afã de expressar sua liberdade sem Deus, ele começou a tentar explicar tudo cientificamente, até o ponto que ele perdeu a própria liberdade por meio dessas explicações científicas. Então você tem um polo da liberdade de um lado e um polo da natureza de outro. E isso está expresso nesse dualismo de forma muito clara. Ora, isso leva a um reconhecimento de uma pluralidade metodológica de acordo com os tipos de fenômenos investigados. Então, gente, você ser generoso em termos científicos e saber que cada domínio tem um campo de explicação específica. Gente, claro, sem os reducionismos, né? Se tiver reducionismo, não adianta nada. A sociologia reducionista é tão pobre como a biologia reducionista. E reconhecer também a inexorabilidade da relação entre fatos e valores nas ciências. Ou seja, gente, o domínio da cultura humana, ele é imbricado com valores. Não há como você desconectar fatos de valores. Por quê? Porque tudo que o homem faz, ele faz a partir de possibilidades normativas. Tá? Então, você analisar o pensamento humano é você analisar, por exemplo, os comportamentos das leis da lógica. E elas operam de forma normativa, e assim por diante, na área da economia e em outras áreas. Gente, duas aplicações para fechar possíveis, e tem exemplo histórico, tá? Como que esses dois campos precisam de se encontrar. Veja bem, o racismo do século XX, que foi fruto de um cientificismo, que foi um insight das ciências biológicas que foi aplicado para a totalidade da vida, gente, sabe qual que foi a força cultural que impediu o avanço do racismo? Gente, foram insights que chegaram da antropologia. O principal responsável foi o Franz Boas, que é um antropólogo norte-americano, que pesquisou várias tribos africanas e tribos pelo mundo, e ele disse o quê? Olha, ainda que exista algum tipo de diferença racial, ele não negou isso, mas as culturas, elas operam de uma forma, um tipo de padrão cultural que dirime. Ou seja, essas diferenças raciais, elas no final das contas não têm influência fundamental sobre os comportamentos humanos. Você não explica comportamento humano por base biológica. E ele mostrou isso com diferenças entre culturas que eram tidas como de mesma raça. Né? Ou seja, valores culturais levam a comportamentos completamente distintos. Gente, no Brasil, sabe qual foi o autor responsável para que esses racistas, cientificistas, fossem deixados de lado em termos de presença acadêmica? Gilberto Freire. O Gilberto Freire foi quem aplicou as teorias do Boas na compreensão da colonização brasileira. Ou seja, foi a partir de Gilberto Freire que o pessoal falou assim, não, raça não explica comportamento totalmente. É cultura, é valores, tipo assim, é a própria sociedade com as suas dinâmicas. Então, gente, ainda que houvesse um pouco de tendência muito historicista nesses dois autores, mas, digamos assim, nesse ponto as ciências humanas salvaram a possibilidade do racismo de expandir. Tá?
Um outro exemplo, gente, muito interessante, é que hoje, em relação à ideologia de gênero, os atores sociais que mais têm contribuído para checar essa expansão, gente, apoiada pela mídia, apoiada pelas grandes empresas, hoje é um discurso quase hegemônico de aceitar ideologia de gênero. Gente, depois que o Ed Mota falou que a Pablo Vittar é uma grande cantora e que ele se emocionou ouvindo ela cantar, as esperanças minhas quase morreram. Por quê, gente? Porque você viu que foi alguém comprando o discurso do momento. Gente, o Ed Mota ele foi excluído da mídia pela criticidade dele, porque ele sempre criticava todo mundo como incompetente. De fato, a maioria das críticas eram verdadeiras, né? Mas ele apareceu falando que não conseguia nem pagar o aluguel, tinha sido excluído, né, de todo tipo de presença midiática, e ele aparece elogiando Pablo Vittar. Qual não é a surpresa, porque no próximo domingo, quem foi o principal convidado do Faustão para a rede nacional? Ed Mota, depois de anos excluído da mídia. Gente, várias pessoas nas redes sociais que são atentos ao movimento da cultura falam assim, gente, o Ed Mota falou isso aqui, espera que daqui a pouquinho ele está na mídia, lá no meio. E não deu outro. Ora, gente, quem tem checado esse discurso quase hegemônico da ideologia de gênero é o pessoal que está trazendo insights das ciências naturais. Gente, talvez o fenômeno assim, mundial mais relevante nesse sentido é o documentário Brainwashed, ou Lavagem Cerebral, que foi produzido na Noruega por um comediante, que também é sociólogo, chamado Harald Eia. E está legendado para a língua portuguesa, gente. Não deixem de assistir. Mas lembrem, o Harald Eia tende a ser cientificista, tá? Ou seja, as explicações dele de cultura todas acabam sendo reduzidas à biologia. Mas ele derruba os argumentos assim, por meio de vários cientistas, inclusive o Steven Pinker está lá no documentário, ele derruba completamente o argumento da ideologia de gênero a partir de pesquisas das ciências biológicas. É fenomenal. Ele mostra e fala assim, gente, ideologia de gênero é, em grande medida, uma ilusão. E vários experimentos relevantes das ciências naturais mostraram isso. Ora, gente, então é basicamente isso que eu queria compartilhar. Há uma possibilidade de cristãos, de novo, se cristãos podem construir uma ontologia que abarque as diferentes disciplinas científicas e traga uma interconexão entre elas, de forma mais promissora que o naturalismo pode fazer, ou o historicismo, então, gente, há, digamos aí, um campo fértil para cristãos em geral, teístas, né, como ou cristãos que usam aquelas filosofias do Basquiat, né, do Nikolai Hartmann, do Doivert, e assim por diante. Ou seja, nessa guerra cultural, quem sai perdendo são os seres humanos, né, em geral. E a gente está aí uma oportunidade para que a gente tenha de novo algum tipo de voz a respeito disso e de forma rigorosa e respeitosa por uma filosofia, até a teologia e outros campos também. Gente, obrigado.